E nós vamos ver aqui 3 passos para construir um lar sólido. Amém? São fundamentais. Obviamente que não se limita só a isso. Mas cada quarta-feira que a gente vem, a gente recebe mais um pouco, mais um entendimento. E aplicando isso na nossa vida diária, é que nós vamos ser abençoados. Amém? Amém, queridos? Entenda, a prática da palavra te abençoa. Você já deve ter ouvido eu dizer, quem ainda não ouviu, quero dizer para você. Muitas bênçãos são alcançadas na nossa vida, sem mesmo uma oração em favor disso. Estou dizendo que não se deve orar? Não. Não é isso que estou dizendo. Mas estou dizendo que muitas bênçãos, alcançadas em áreas da nossa vida, nós alcançamos sem mesmo fazer uma oração daquilo, somente em praticando a palavra. O que estou querendo dizer com isso? Se você faz uma oração em favor de alguma área da sua vida, mas as suas ações são contrárias àquilo que a palavra de Deus ensina, pode ter certeza que as suas orações não serão atendidas. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com aquilo que falamos. Deus não tem compromisso com a nossa tristeza, com a nossa dor. Deus tem compromisso com aquilo que Ele declarou na palavra dEle. Por isso da Bíblia Sagrada. Por isso Ele diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso Ele diz em Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Conhecimento daquilo que Ele declara na palavra dEle. Jesus, uma certa vez, Ele fala uma parábola e Ele compara 2 homens. Os 2 homens eram ouvintes da palavra, mas Ele faz uma diferenciação entre um e outro. Ele chama um homem de prudente e o outro de imprudente. E a diferença de ambos não estava em ouvir a palavra, mas estava em praticar a palavra. Além de ouvinte, ele colocava a palavra em prática. Ele não só ouvia, mas ele aplicava na sua vida diária os ensinamentos de Jesus. Jesus chama esse homem de prudente. Por quê? Porque Jesus conta nessa parábola que sobre a vida de ambos vieram os mesmos problemas. Vieram as tempestades, as enchentes e bateram contra aquelas casas. Uma desabou e a outra permaneceu. Jesus, ele enfatiza que o que permaneceu foi aquele que, além de ouvir, ele aplicou o que ouvia na sua vida diária. Então entenda, o que eu estou dizendo é exatamente isso. Quando nós aplicamos o conhecimento da palavra de Deus à nossa vida, nós vamos permanecer, mesmo quando os problemas vêm contra a nossa casa, contra a nossa vida. Então percebe que Jesus não diferencia um do outro, dizendo que um, além de ouvir, era também uma pessoa que orava. Não, ele diz que além de ouvir, ele praticava. Por quê? Porque a palavra oração é 2 palavras compostas, é 2 palavras que formam uma: orar e ação. Então, se você ora, mas a sua ação é contrário aos ensinamentos de Cristo, você vai ficar esperando por um milagre, e esse milagre não vai se manifestar. Agora, uma vez que você muda as suas atitudes, quando você começa a praticar os ensinos da palavra de Deus, mudando os seus comportamentos, mudando as suas atitudes, manifesta-se na sua vida o que está escrito lá em Gálatas capítulo 6, tudo que o homem plantar, isso vai colher. Então, uma vez que eu ajo à altura da palavra de Deus, eu estou plantando, eu estou tendo comportamento em linha com o plano de Deus, automaticamente eu vou colher isso. Então por isso não estou dizendo que você não deva orar, mas a sua oração, ela tem que ser o relacionamento entre você e Deus, e precisa ser acompanhada de ação. Então, o que nós temos que fazer? Ouvir a palavra de Deus, pegar aquilo que nós precisamos aplicar na nossa vida e fazer a aplicação, colocar em prática. Muita gente dá a seguinte desculpa, e até entendo porque dão essa desculpa, porque não conhece o benefício do Espírito Santo de Deus. Eles dizem assim: mas praticar a palavra é muito difícil. Tem razão. O que você precisa entender é que o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador.
Ele está disposto a nos ajudar a colocar em prática aquilo que Jesus ensina. Agora entenda, eu preciso sempre reafirmar isso. O Espírito Santo é o ajudador. Para ele ajudar, eu preciso estar em ação, eu preciso estar fazendo, eu preciso estar predisposto. Amém, pessoal? Não é eu cruzar os braços e dizer: Espírito Santo, faça. Deus faz isso, Deus faz aquilo. O Espírito Santo, ele vai agir quando eu botar a mão na massa e começar a fazer. E aí, nas minhas imperfeições, nas minhas fraquezas, nas minhas impossibilidades, ele vai agir para me dar condição de executar aquilo que humanamente eu não consigo. Amém? Então, ao ouvir essa palavra, fica disposto a receber no seu coração e também a buscar no Espírito Santo de Deus a ajuda para a aplicação na sua vida. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Diga glória comigo, diga glória a Deus comigo. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos nos revestir do amor. Primeira coisa que nós precisamos compreender é que para termos um lar abençoado, é preciso existir o amor. E amor, meu irmão, é o amor do ponto de vista de Deus, da ótica bíblica, porque o amor bíblico é o amor verdadeiro. O mundo tenta fazer as explicações do que é amor. Tudo bem, não queremos saber do que o mundo explica sobre o amor. Uma vez que nós estamos dispostos a ser seguidores de Jesus, nós então temos que ter a vontade de saber, por Jesus, o que é amor. Consegue compreender? E o amor bíblico, ele é o nosso Deus. Deus é amor. Quando a palavra de Deus está falando, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, esse amor é o que vai nos dar capacidade para superar as diferenças e os obstáculos dentro de relacionamento. Diga comigo, dentro de um relacionamento existem diferenças, existem lutas que eu vou ter que travar. Amém, pessoal? E quando você se reveste desse amor, percebe? Se revestir desse amor, o amor do tipo de Deus, você então é revestido de capacidade para vencer as diferenças e os obstáculos de uma família, os obstáculos dentro de um lar. E o amor do tipo de Deus, ele está ligado à renúncia. Diga comigo, o amor do tipo de Deus está ligado à renúncia. Amém, pessoal? Se você não entender que amor é renúncia, você vai amar como o mundo ama. Como que o mundo ama? O amor do mundo é mais uma aceitação do que amor de fato. O mundo entende que amor é aceitar. Então, você tem que aceitar tudo. Se você me ama, você me aceita. Se você me ama, você concorda. Se você me ama, você deixa as coisas do jeito que está. Não, isso não é amor. Isso é aceitação. Amor requer renúncia, requer luta, requer a busca da transformação. Amém, pessoal? Então, acima de tudo, nós precisamos ter o amor para que exista um relacionamento saudável, uma família saudável, uma família firmada, sólida. Precisa existir o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Diga glória a Deus. Diga comigo, o amor é o vínculo da perfeição. E aí, vou ser redundante, o amor que eu tenho que me espelhar é o amor do tipo de Deus. Amém, queridos? Deus, ele vê falha em nós? Sim ou não? Sim. Eu vou perguntar de novo, porque parece que você ficou em dúvida. Deus, ele vê falha em nós? Sim. E como ele se comporta diante das nossas falhas? Lutando, perseverando, batalhando, tendo paciência. Diga comigo, paciência. Diga paciência. É difícil ter paciência?
É difícil ter paciência, esperar o outro ser transformado, esperar o outro mudar. É difícil, sim ou não? É difícil ou não é? Só que a paciência é fruto do Espírito. Se você nasceu de novo, isso já está dentro de você. Diga comigo: o amor está em mim, a paciência está em mim. Amém? Por quê, meu irmão? Uma vez que você nasceu de novo, quem é nova criatura aqui? Diga amém. O fruto do Espírito, o fruto de uma nova criatura é paciência, está aí dentro de você. Agora entenda, apesar de estar dentro de você, não vai se manifestar dominando as suas ações, dominando as suas vontades, dominando o seu querer, porque quem domina não é Deus. Deus, Ele espera que você permita, Ele está à porta. Isso significa, eu estou à disposição, mas você tem que estar também disposto a abrir a porta. Consegue compreender? Não é porque Ele é Deus todo-poderoso, soberano, Criador de todas as coisas, que Ele vai entrar, invadir a sua vida e vai fazer na sua vida o que Ele quer. Porque se fosse assim, para que Bíblia? Basta deixar Ele fazer o que Ele quer. Ele quer, então para que eu preciso entender as coisas? Se Ele quiser, Ele vai fazer, independente se eu entender ou não. Está fazendo sentido para você? Está conseguindo compreender? Então, óbvio que a palavra dEle são os pensamentos dEle que eu preciso receber, aceitar, e quando Ele começa a agir, eu concordo com isso. Quando 2 liga na terra e é ligado no... Percebe que a vontade de Deus, ela depende da vontade do homem. Tem gente que não entende isso e pensa que nós estamos falando que Deus não é poderoso. Não, pelo contrário. Por Ele agir assim, é que Ele é poderoso. Porque poderoso é ter todo o poder e dizer, mesmo eu tendo todo o poder, eu permito que você governe a sua vida. E a partir do momento que você aceitar, eu então me manifesto na sua vida. Então Ele é todo poderoso por isso também. Ele é soberano por isso também. Alguém aqui já se deparou com uma situação onde você sabe que a pessoa está fazendo errado, mas ela está fazendo errado, e você tem que se controlar para não falar, porque você sabe que ela não vai entender, e você fica ali olhando para aquilo, e aguentando calado, e às vezes a pessoa está até querendo te ensinar. Já viu isso? Alguém já passou por isso? Não é difícil? É ou não? É difícil ou não é? Você pode ter enfrentado diversas situações, não é verdade? Cadê o Denilson? Denilson, você treinando lá na academia, já chegou algum frango para você querendo te ensinar lá? Você está lá há 50 anos, chega o franguinho que viu lá no Google e vai querer te ensinar. Então, essa é uma coisa boba que nós estamos colocando, mas é uma coisa que você tem que olhar o cara falar e você fala. Estão me entendendo? Deus é assim, irmão. Ele é todo poderoso, Ele sabe, mas a partir do momento que você está querendo ensinar Ele, Ele olha para você e... O fato dele fazer isso não quer dizer que Ele deixou de ser soberano. Consegue compreender, pessoal? O que 2 ligar na terra, será ligado. Percebe que primeiro se liga na terra e depois se liga no... Consegue compreender, sim ou não? O que Deus está dizendo com isso, meu querido? Que Ele vai agir a partir do momento em que você concordar. Não é que Ele não tem poder, Ele é todo poderoso, e por Ele respeitar a nossa pequenez, por Ele respeitar a nossa limitação, isso mostra o quanto poderoso Ele é, que Ele não precisa forçar a vontade dEle, de forma obrigatória, para que se sinta poderoso. Ele não precisa se sentir, Ele é. Consegue compreender, sim ou não? Então, queridos, entenda uma coisa, quando a palavra de Deus está falando sobre amor, está falando sobre isso. Nós precisamos desse amor, porque relacionamento são constituídos de pessoas imperfeitas. Repita comigo, relacionamento é constituído de pessoas imperfeitas. Amém? E pessoas imperfeitas, meu irmão, se relacionando, o que é preciso que exista para que um suporte o outro? O amor. Não é verdade? Alô? Diga comigo, precisa que exista amor. Agora, muitas pessoas confundem amor com paixão. A paixão, ela tem um prazo.
A paixão geralmente é cega. A ciência até tenta explicar a paixão como demência temporária. Percebe? E é verdade. Onde as pessoas não vêem nada de defeito um no outro, aquela coisa. Só que isso termina. Diga, graças a Deus. Só que as crianças não gostam que acabe a paixão, porque quando acaba a paixão e vira amor, a criança fica abalada, porque ela está acostumada com arrepio, ela está acostumada com emoção. A criança fica, ai, acabou o amor, acho que eu não amo mais. Precisa virar homem, precisa virar mulher, gente grande, precisa virar adulto. Amém, pessoal? A paixão é emoção, aquele negócio de matar a aula, aquele negócio de ficar no WhatsApp 2 horas conversando com a pessoa. E o amor? O amor não, porque o amor é responsável. Mas a criança, o que ela pensa? Que como não fica mais 2 horas comigo, não me ama mais. Ó a dependência emocional, a carência. Estão conseguindo compreender? Pessoas assim geralmente não amam o outro. A pessoa ama a carência que lhe é suprida. Estão comigo? Sim. Estão entendendo, sim ou não? Sim. Vamos deixar essa questão para lá, mas vamos falar sobre o amor. É preciso ter o amor do tipo de Deus, porque relacionamento são constituídos de pessoas diferentes. Amém? Então, dito isso, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4. Aqui diz assim: o amor é o quê? Diga comigo, o amor é paciente. Diga, o amor é paciente. Nós temos que ter paciência. Por quê? Porque 2 pessoas, cada um tem um modo de ver as coisas. Imagina, um quer continuar vendo de um jeito e outro quer continuar vendo de outro jeito. Um pensa de um jeito, o outro pensa do outro jeito. O que precisa existir? Diga comigo, paciência. Porque se não tiver a paciência, não dialoga. Se não dialoga, esse casamento, essa relação não se tornará sólida. Se quando existe pensamentos divergentes, não existir a paciência, vai existir o quê? Dentro da divergência, discussões intermináveis. Diga comigo, discussões intermináveis. Então o que você precisa entender? Que o seu cônjuge não é o teu inimigo. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, o seu cônjuge não é o seu inimigo. Diga assim, aprenda a tratar a causa e não a pessoa. Já viu quando tem um problema de relacionamento, em vez da pessoa tratar a causa, ele começa a tratar a pessoa. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo. A causa está ali, mas ele não está tratando a causa, ele está tratando a pessoa. Você é aqui, você é aquilo outro, você é aquilo outro, você é aquilo outro. E o outro diz, não, você que é isso, você é aquilo. E a causa fica sem resolver. Alô? Estão comigo? Sim. Então vamos lá, o amor é pá? Sim. O amor é o que, irmão? Vocês não são inimigos. Se você é solteiro, já pega isso para você. Quando você começar o seu relacionamento, já entenda isso. Amém? Vocês não são inimigos. Existem pessoas que quando não eram casais, era uma bênção. Um era amigo do outro. Casou, viraram inimigos. Aí ele diz assim, eu prefiro quando a gente namorava. Sabe por quê? Porque no namoro, o que está em operação? A paixão, a demência temporária. Um não vê nada no outro. Só está vendo, era quem eu queria. Coisa linda. Amém, gente? Amém. O amor é o quê? Bondoso. Digam glória a Deus. Leia, continua lendo. Não, diga não inveja. Diga não se vangloria.
não se orgulha. Continua lendo aí. Não o que, igreja? Quando um trata o outro como inimigo, essa relação se torna hostil. E aí, querido, não adianta a gente começar a orar, Deus transforma. Muitas das vezes, quando a gente pede para Deus transformar, é nós que estamos precisando ser transformados. Mas eu quero que transforme o outro, eu não quero mudar. Pois é, meu irmão, deixa eu te contar um negócio. Quando você vê um problema, você está muito propenso de ser tratado para resolver esse problema. E para isso você precisa de o quê? Maturidade. Diga comigo, quem vê problema está propenso em tratar o problema. Mas para isso precisa ter maturidade. Amém? Se você está enxergando o problema, Deus quer usar você para tratar esse problema. Mas para isso você precisa de maturidade. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ter vida com Deus, porque Deus vai te orientar como tratar aquele problema. Amém? Não importa como você viveu antes de conhecer a palavra, meu irmão. Apóstolo, se eu tivesse entendido isso, eu não tinha me separado. Se eu tivesse entendido isso, eu não tinha... Esquece, agora já passou. Você não consegue mais voltar lá. Dê graças a Deus que você está aprendendo. Dê graças a Deus que o Espírito de Deus está se revelando a você. Então vamos de novo comigo. O amor não maltrata. Diga, não maltrata. Diga, não procura os seus interesses. Meu irmão, vamos colocando isso aqui na nossa vida, amém, pessoal? Vamos fazendo disso um espelho. Vai analisando você, amém? Não analisa o seu marido, não, ou a sua esposa. Analisa você agora. Tudo bem? Vocês ainda me amam, sim ou não? Eu vou dizer uma coisa bem clara para você. Eu sei que muitas das vezes as igrejas não pregam transformação de vida, porque isso dói. As igrejas pregam conformismo. Mas o evangelho é confronto, não é conformismo. O evangelho confronta. E se você for sábio, inteligente, você vai dar graças a Deus, porque está te confortando. Aliás, te confrontando. Porque o que te confronta te transforma. Amém? Diga comigo, o que me confronta, me transforma. Amém? Quando algo te tira da zona de conforto, te machuca, te deixa irritado, mas te leva para um outro nível. O machucar ou te irritar é temporário, o outro nível é permanente. Então vale a pena investir por um período e colher por muitos períodos. Estão comigo, sim ou não? Sim. Então vamos fazendo desse versículo um espelho e vamos nos analisando se nós estamos agindo assim. Amém, pessoal? Porque afinal de contas a palavra de Deus diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Amém, pessoal? Agora, aqui nós estamos falando sobre Deus. Deus e Cristo é um. Amém? Pai, Filho, Espírito Santo é Deus. Claro isso? Então Deus é amor. Nós temos que imitar o amor. Nós temos que imitar Deus. É possível ou não? Ou Deus te mandou fazer algo que você não pode fazer? Alô? Estão comigo ainda ou não? Sim. Deus te mandou você fazer algo que você não pode fazer? Não, Ele te criou. Se Ele manda você fazer algo é porque Ele sabe que dentro de você Ele colocou a capacidade para fazer o que Ele está mandando você fazer. Ele não é louco de pedir algo para você, sendo que Ele não te criou com capacidade de fazer aquilo. Agora a nossa mentalidade caída nos impossibilita de crer no que Ele está dizendo. Mas receba a mentalidade de Cristo agora. Se veja como Deus te vê. Receba agora como Deus quer que você receba. Amém, pessoal? Então vamos lá, vamos olhar para o espelho. O amor é paciente. Então pensa assim, será que eu sou paciente? Não sei, responda para você mesmo. Então é o espelho, amém? O amor é bondoso, não inveja. Talvez você pode pensar, apóstolo, mas será que um casal pode ter um inveja do outro? Meu irmão, eu atendo muitos casais, pasmem. Tem marido que tem inveja da mulher, e mulher tem inveja do marido. Eu já atendi casal, irmão, que os dois, um brigava com o outro para saber qual dos dois era mais bonito.
Um não suportava a boniteza do outro. Apostem isso. Você não viu nada ainda, se você ainda não viu isso. O marido brigava com a mulher e a mulher brigava com o marido. Eu costumo dizer que esse cara não é muito certo. Amém, pessoal? Esse cara tem algum problema. Tem ou não tem? Mas acontece. A boniteza da mulher irritava ele, porque ele queria ser mais bonito que a mulher. Tem algum problema nesse meu querido amado. Mas tudo bem. Então existe inveja entre um e outro. Diga comigo: não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Amém? Vamos continuar. Não maltrata. Amém? Diga comigo: não maltrata. Não procura os seus interesses. Não se irrita, não se ira facilmente. De novo, não se ira facilmente. Amém, queridos? Não guarda. Está tudo bem com vocês, né? Nós somos crentes, somos ou não somos? Praticantes da palavra, é ou não é verdade? Então, minha irmã, quando você discutir, não guarda rancor. Meu irmão, quando discutir, não guarda rancor. É fácil isso? Mas é possível, amém? Diga: é possível. Porque eu sirvo Deus, que diz que tudo é possível. Diga: tudo é possível ao que crer. Amém? Vocês creem? Então é possível. Amém? Não fique aí uma semana com rancor, meu irmão. É impossível que não haja discussão. Eu não vou pregar aqui. Quem é casado sabe que se eu pregar o contrário disso, eu estou sendo um demagogo do mentiroso. Mas é preciso que não haja rancor. Amém? Inclusive a palavra de Deus diz que existe um prazo para a gente ficar irritado um com o outro. Qual é o prazo? Quem já aprendeu isso na Bíblia? Qual é o prazo que o marido e a mulher podem ficar irritados um com o outro? Até que hora? Até a hora que vai para... Não é isso que diz a palavra de Deus? Sou eu que estou dizendo isso? É invenção do apóstolo? É Bíblia? Então a hora que for para a cama, acabou a briga. Amém? Não é essa a orientação de Deus? Apóstolo, mas como que a gente consegue fazer isso? Não sei, é Bíblia. Eu só sei que se Deus falou é possível. Porque eu vou repetir. Se Ele nos criou, Ele colocou dentro de nós a capacidade para fazer aquilo que Ele está pedindo para a gente fazer. Ele não ia pedir, vou ser redundante, Ele não ia pedir para fazermos algo que sabe que nós não temos condição de fazer. E ainda que não tenhamos condição, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. O que nós precisamos é querer. Se quiserdes e tereis o melhor nessa terra. Amém? Então o prazo para ficar irritado é até a hora de ir dormir. A palavra de Deus diz: façam as pazes antes de ir para a cama. Não deixe brecha para que o diabo tente vocês. Amém, pessoal? Vamos continuar. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Diga comigo: o amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Amém? Diga comigo: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém ou não? Então a gente precisa cultivar esse amor. Amém? Nós precisamos. Tudo bem, queridos? Diga comigo: o meu cônjuge não é o meu inimigo. Vamos agora lá para Efésios capítulo 5. Eu falei aqui sobre 3 pilares. O primeiro é que o meu cônjuge não é o meu inimigo. Eu devo tratar a causa e não pessoas. Amém? Eu devo tratar o problema e não a pessoa. O primeiro passo é isso. Mantendo esse pensamento firme, as nossas relações, tanto no casamento
como em outros tipos de relacionamento, tanto de negócios, de amizades, se a gente entender que o outro não é propriedade nossa, a gente faz relacionamentos firmes, sólidos. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 33, diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua própria esposa como a si mesmo. Diga comigo, e a esposa respeite o marido. Então, como melhorar a relação tornando saudável? Existindo esse princípio: cada um de vocês amem a sua própria esposa como a si mesmo. Então, é essa visão que temos que ter. Os homens devem olhar para a sua mulher e dizer: eu tenho que amá-la como a mim mesmo. Amém? Como a mim mesmo. Então, você se ama, você cuida de você, você zela por você, você se perdoa, você dá chance para você. É ou não é verdade? Sim ou não? E a palavra de Deus está dizendo: e a esposa respeite o seu marido. Em outras palavras, se precisa existir uma ação de ambas as partes, ambos precisam entender que existem diferenças. Diga comigo, existem diferenças. Vamos lá para Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém? Admire, terceiro passo aqui, admire o seu cônjuge, mas nunca se sinta inferior a ele. Se você estiver dentro de uma relação onde você admira o seu marido, mas se sente inferior a ele, vai chegar um momento que a frieza vai tomar conta do seu coração, e vice-versa. Admire a sua mulher, mas não se sinta inferior a ela, porque se você não manter esse pensamento saudável, você abre brecha para que entre a frieza conjugal. Quando você começa a se sentir inferior ao outro, você não confia, você não se entrega, você não está seguro com aquilo. Consegue compreender isso ou não? Automaticamente você vai se fechando, você vai se entrando para dentro, começa a existir uma depressão, indo para baixo, dentro daquele relacionamento, e você abre brecha para que o diabo implante a frieza conjugal. Admire as pessoas, admire o seu marido, admire a sua esposa, mas nunca se sinta inferior. Cada um tem a sua qualidade, você precisa admirar a qualidade do outro, porque sem admiração não existe relacionamento. Amém, pessoal? Toda relação começa com uma admiração. Quando termina a admiração, abre brecha para que haja a frieza conjugal e, consequentemente, o diabo traz as suas armadilhas para dentro do relacionamento. Então, como diz a palavra de Deus, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Se você vê que a sua esposa te admira, mas se sente inferior, comece a cuidar dela, e vice-versa. Se você vê que o seu marido te admira, mas se sente inferior, comece a cuidar dele, comece a mostrar um para o outro os valores daquela pessoa. Amém, pessoal? Nós temos que entender que as relações, elas precisam de ações. Diga comigo, as relações, ela precisa de ação. Amém? Admire a qualidade do outro, mas reconheça as suas. Diga comigo, eu preciso admirar a qualidade do outro, mas admirar a minha. Amém, pessoal? Agora, existe também o outro, que só admira as suas qualidades. Sabe o efeito pavão? Tem pessoa que ela tem a síndrome do pavão.
se acha tão bonito, tão lindo, que sempre está se exibindo. Mas cuidado, você tem coisas bonitas, mas tem um pezinho feio. Estou falando do pavão, não do seu. Amém? Então, ou seja, a síndrome do pavão é essa: a pessoa realça tanto as suas penas bonitas, mas não consegue esconder os pés feios. Então, todos têm a sua parte bonita, mas também tem a sua parte que não é tão bonita assim. Não seja uma pessoa onde você só admira o que você faz, aonde você só realça o que você faz. Viu? Pessoas assim geralmente se comportam sempre querendo confete. Tudo que ela faz, ela precisa ser elogiada. Já viram isso? Ninguém aqui é assim, mas você já viu pessoas desse jeito? Quando já viram pessoas assim? Aqui não tem pessoas assim, amém, pessoal? Diga graças a Deus. Aqui é a igreja de perfeitos. Diga graças a Deus. Aqui é a igreja de perfeitos. Aqui não existe isso, só na igreja dos outros. Estou brincando, você sabe disso, né, irmão? Não seja dessa forma, meu irmão. Reconheça, porque quando você é assim, minha irmã, quando você é assim, meu irmão, você implanta a frieza conjugal. Pense, não deis lugar ao diabo. Não fique pensando você que lugar ao diabo só está ali na pornografia, só está em conversa com outra pessoa fora do seu relacionamento. Isso já é pecado. Estão me compreendendo? Mas existem coisas. A raposinha destrói a vinha. Diga comigo, as raposinhas destroem a vinha. Amém?